Olá pessoal, eu me chamo Ellen e no vídeo de hoje eu vou falar sobre o preconceito, sobre rejeição. Mas antes eu vou contar uma história para a gente refletir, né? O que é o preconceito? Existia um vendedor de balões em frente a uma escola e para chamar a atenção das crianças, para ele poder vender mais, de vez em quando ele soltava um balão, para o balão subir e as crianças ver, né? E ele, de vez em quando ele soltava. Então ele soltou o balão amarelo, o balão subiu. Ele soltou o balão verde e o balão subiu também. E depois ele soltou o balão azul e o balão subiu também. E tinha uma criança da cor negra, né? Encostado assim no muro e ficou olhando, né, aquilo. E a criança se aproximou do vendedor e falou assim, timidamente, né, bem baixinho, falou: moço, eu queria te fazer uma pergunta. Ele falou: pode falar. Ele falou: o balão preto não sobe? O homem não respondeu nada. O homem apenas pegou o balão preto e soltou. E o balão subiu. E o menino ficou olhando e começou a rir, né, maravilhado. E o menino ia voltar para dentro da escola quando o homem falou assim: menino, vem aqui que eu quero te falar uma coisa para você guardar para a sua vida. O que faz o balão subir não é a cor do balão, é o que está dentro dele. E o menino foi embora feliz. Gente, o que essa história quer dizer é o seguinte, que não importa quem você seja, não importa se a pessoa é morena, se a pessoa é loura, se a pessoa é baixa, se a pessoa é alta, se é gorda, se é magra. As oportunidades da vida são para todas as pessoas que crê no seu potencial, que não baixa a cabeça, para as pessoas que têm autoestima, porque quando a própria pessoa se desvaloriza, o mundo todo desvaloriza. E essa desvalorização muitas vezes vem da infância. Às vezes os pais sem querer, às vezes por querer também, né? Tem pais que são diabólicos, né? Não vamos generalizar que todo pai e toda mãe são boas, né? Mas a maioria dos pais, né, são bons. E para que seus filhos, né, não sofram tanto, e já começa a colocar barreiras para a criança, achando que aquela criança não pode dar um passo maior do que eles, né, no caso da criação que os pais tiveram, né? Então, quando os pais têm uma infância difícil, geralmente eles ensinam o filho que a vida é difícil também. Eles colocam na cabeça dos filhos que a vida é difícil. E o preconceito, infelizmente, o preconceito racial existe. E a maioria das pessoas que são negras sofrem isso desde a infância, né? E até mesmo por estar dentro de casa, a pessoa já sofre porque os pais já colocam limite para aquela criança, achando assim: não vou deixar meu filho se enganar, meu filho não vai conseguir ser nada porque ele é negro, entendeu? Então a criança já cresce com aquele sentimento que o mundo vai rejeitar, porque a mãe falou aquilo, porque o pai falou aquilo. Isso é muito forte. Então os pais têm que aprender a se policiar quando comentar alguma coisa perto dos filhos. Outro dia eu estava conversando com uma moça, que ela é empregada doméstica, né? E ela foi visitar uma colega, e ela falou assim: quando eu entrei no prédio, eu já fui logo procurar o elevador de serviço. Sabe? Aí eu fiquei assim olhando para ela e fiquei pensando assim: nossa, ela mesmo se diminui. Ela é empregada doméstica no prédio que ela trabalha, né? Quando ela chega no prédio que ela trabalha, todo mundo já conhece ela, já sabe que ela é empregada doméstica e ela já vai para o elevador de serviço, porque já sabem a condição dela. Mas no lugar que ela não é conhecida, ela já vai se diminuindo para aquele lugar. Ela poderia ir para um elevador social porque ela não é empregada daquele prédio. Ela não trabalha para ninguém naquele prédio. Mas já é a condição que ela colocou na cabeça dela, que ela é uma empregada doméstica, que ela não merece subir no elevador social. Então ela nem deixou o porteiro conduzir ela, né? Nem deixou o porteiro ter o preconceito contra ela. Ela mesma teve o próprio preconceito contra si própria. E se ela mesma se diminui, o mundo vai diminuir ela. Porque a lei da atração é assim, a lei da vida é assim.
A pessoa se diminui, é diminuída por todos. Quando a pessoa entende o seu potencial, quando a pessoa entende que todos têm o mesmo direito, todos têm os mesmos deveres na vida e os mesmos direitos na vida. E que quando a pessoa acredita em si própria, quando a pessoa acredita no seu potencial, quando a pessoa entende que a pessoa é um ser humano comum, como qualquer outro, e como qualquer ser humano, a pessoa é capaz. A pessoa é capaz de ser aquilo que a pessoa quer ser. Mas as pessoas geralmente já vêm da infância. Já vem da infância, você já canaliza aquilo porque os seus pais falaram, porque os professores falaram, porque as pessoas colocaram na sua cabeça. Então o que você tem que fazer na vida é se reprogramar a sua mente para você poder receber o novo. Você tem que tirar esse paradigma da sua cabeça de que você não é merecedora, de que você é incapaz, de que você é pior do que os outros, que você não é inteligente. Você tem que fazer o possível para limpar esse lixo que colocaram na sua cabeça para que você consiga seguir a sua vida de abundância e de prosperidade e de felicidade que você merece. Você tem que aprender, você tem que entender que para você conseguir, você tem que anular esse passado. Você pode, se existe alguém no mundo que consegue ter o que você quer ter, você também consegue. É isso que você tem que colocar na sua cabeça, que ninguém é melhor do que ninguém. Então, essa história do garotinho, ele já, desde criança, já colocaram na cabeça dele que ele, por ele ser negro, ele não teria nada, ele não teria força para nada, ele não teria nada. E o vendedor mostrou para ele que o que está dentro dele é que vai fazer ele subir, e não a cor dele, que a cor dele não pode paralisar ele, a condição dele não pode paralisar ele, a condição do jeito que ele foi pobre. As crianças têm essa facilidade de captar tudo de ruim e tudo de bom que falam para ela. E os adultos têm que ter esse cuidado quando lidar com criança, tem que ter esse cuidado. Se todo mundo tivesse cuidado de proteger a mente das crianças, dessas coisas, desses lixos, as crianças cresceriam e seriam adultos mais autoconfiantes, adulto se sentindo merecedor de ter as coisas, entendeu? Então é isso, gente, é para refletir. Cuide dos seus filhos, cuide das crianças, você que é professor, cuidado com o que você fala. Eu passei a minha infância inteira recebendo palavras negativas da minha família, da minha mãe, e passei a minha infância também, e na escola também eu recebia palavras negativas. Eu só tive uma professora na minha infância que me entendia e me apoiava, entendia a minha timidez. E essa professora se aproximou de mim para conversar comigo, para entender o porquê que eu era daquela maneira. E quando ela entendeu o porquê, ela se tornou minha amiga. É uma professora que eu guardo na minha cabeça para sempre. Não sei nem se ela está viva ainda, mas o nome dela é Dona Maria Serpa, professora de ciência. Então, é uma professora que eu guardo até hoje esse nome, e guardo a imagem dela na minha mente por ter sido uma pessoa tão especial para mim. Então, professores, adultos, vizinhos, familiares deveriam ter essa preocupação com as crianças, para as crianças não se sentir abandonada, não se sentir inferior, e crescer adultos mais responsáveis, adultos se sentindo mais capazes de realizar os seus sonhos. Tá bom, gente? Esse é o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado, e se gostou, se inscreve no canal, dá um joinha para mim, tá? E que Deus te abençoe sempre.